voltou para Santa Maria, tentou ser mecânico, mas parece que não entendeu muito da matéria, mas ele acreditava que podia transformar Santa Maria da Boa Vista. E ele, na oportunidade, Noé Barros, como prefeito, convidou para ser secretário do município. E ele, com sua valentia, pujante e ousadia, depois de secretário, chegou a vereador, presidente da Câmara, trouxe a Câmara de um cubículo para esse espaço, depois prefeito e depois prefeito. Vamos ouvir o eterno prefeito de Santa Maria da Boa Vista, Leandro Duarte. Eu quero cumprimentar Magno, nosso ilustre amigo, grande jornalista e uma boa cabeça pensante no Brasil. Cumprimentar a presidente da Câmara, Junil, grande trabalho, grande vereador. E cumprimentar a todos. Eu fiquei numa cidade muito bom, porque vocês já me conhecem, a gente sempre muito bem no meio de vocês. Dizer da minha alegria de estar nessa casa, Juninho, e ter, quando presidente da Câmara, ter trazido a Câmara, que era, a reunião era ao redor de uma mesa, e nós trouxemos para esse prédio, que já funcionou no Grêmio Lítero Recreativo de Santa Maria, lá no tempo bem antigo. Depois foi a Caixa Econômica e estava ocioso. E na época eu fiz uma parceria com o ex-prefeito Alberto e trouxemos a Câmara para cá. Aqui fui vereador durante 4 anos e fui presidente desta casa. Fico muito feliz de voltar. Nunca mais eu tinha andado aqui, fico muito feliz de voltar e sentir esses atos do parlamento. Dizer a todos e a você, Marco, da nossa alegria desde o momento que eu soube do seu propósito de fazer essa obra. Eu tenho 58 anos, comecei a votar em 86 e no Recife eu passei a me interessar por política e fazer política estudantil. Eu fui presidente do diretório acadêmico do curso de Educação Física e fui membro do DCE da FESP. E lá eu comecei a me interessar por política. O então candidato a prefeito Noé, pelo seu segundo mandato, num determinado momento, em 88, meu pai fazia aniversário em setembro, e nesse aniversário as eleições eram em novembro. Nesse aniversário, Noé me viu conversando, ele era muito amigo do meu pai, e lá me fez o convite para participar da campanha, e assim aconteceu, e ele foi eleito prefeito, e depois ele me convidou para ser o seu secretário de governo. Eu, muito jovem, queria mudar o mundo, num pique danado, e foi quando tudo começou. Eu conheci Marco Maciel pelas mãos de Noé, quando, certa vez, fomos na casa de Dona Zefa, lá em Petrolina, Noé prefeito e Marco Maciel senador. E lá, conversa vai, conversa vem, Noé me apresentou e eu disse a ele que ele perguntou como é que eu tinha chegado ali. Eu falei. Quando ele soube que eu tinha militado na política estudantil, ele, assim, percebeu uma relação importante, porque ele tinha sido presidente da UNE. Para todos que são da nova geração, e para você, Marco, Santa Maria da Boa Vista tem estreitas relações com a história de Marco Maciel. Lá no passado, quando o sertão não tinha representante, o Coronel Guilherme de Petrolina, em harmonia com Fernando Bezerra, lá de Oricuri, e seu barrinho aqui em Santa Maria, porque Lagoa Grande pertencia a Santa Maria era um município gigante, eles decidiram naquela época
escolheu uma representante daqui. Foi quando Nilo Coelho foi escolhido para ser o representante. E lá Nilo Coelho foi deputado estadual, foi federal e foi nomeado governador. E Marco Maciel colado em Nilo Coelho. E a amizade que a família Coelho passou a ter, a família Barros passou a ter com Marco Maciel foi em função dessa relação com a família Coelho. Aqui, Marco, tem dois representantes, Alessandro, que está na segunda cadeira, Bernadette, professora Bernadette, que são da família de Noé. Eu tenho a honra de ter sido presidente e ter feito o projeto de dar nome a essa casa. José Osanã de Barro, que está ali, é o pai de Bernadette. Osanã é irmão de Noé. Quando Marco Maciel foi candidato a deputado estadual em 66, ele, novinho, aqui não conhecia nada. Noé era coletor estadual, não era funcionário da Secretaria da Fazenda da época. E hoje eu conversei com a irmã de Noé, com Maria do Carmo, e conversando com ela, ela lembrava que Noé era coletor da época em que, depois que fazia as arrecadações do Estado, ia de ônibus para o Recife com uma hora, com dinheiro do Estado para prestar conta. E Noé era rigoroso, prestava conta, etc. E quando o Marco Maciel iniciou a carreira política como candidato a deputado estadual, Noé me contou, quando eu passei esse tempo como auxiliar de Noé, e depois pelas mãos dele, ele foi meu pai comigo, entrei na política da Noé, e fui seu secretário, depois fui vereador e fui prefeito, sempre com apoio, com a parceria dele, e ele me contava algumas coisas. Uma das coisas que ele me contou é que, quando Marco Maciel foi candidato, Marco Maciel liso, Noé emprestou um Jeep Willys para Marco Maciel percorrer aqui, Boa Vista, essas redondezas, e Noé disse que ainda deu um tostãozinho, não sei nem que dinheiro era na época, para você ver como havia essa cumplicidade. Quando Marco Maciel vinha na região, nas campanhas todas, um dos lugares que ele ia era na casa de seu Barrinho. A família toda se preparava, recebia Marco Maciel com o maior carinho. Havia não uma relação de um político com outro político, havia uma relação de afeição familiar. Havia um entrelaçamento muito grande. E Marco Maciel, ele, em Santa Maria da Boa Vista, Marco, ele conseguiu, quando governador, coincidentemente, Noé era prefeito. E em 79 teve uma cheia do São Francisco, e que inundou todas essas beiras de rio. E Noé, como prefeito, uma aflição danada. Nada mais, nada menos, Marco Maciel construiu aqui o povoado de Caraíbas, o povoado do Areal, o povoado do Cupira, o povoado do Inhaim, a Vila da Fazenda Milano, o bairro Agrovila, aqui na cidade, o bairro Coab, a Coab daqui, o estádio de futebol. E depois que ele deixou de ser governador, mais adiante, ele como ministro da Educação, ele conseguiu as obras da Escola Agrotécnica, que depois veio a ser a Escola de Tempo Integral, que na época eu consegui a parceria com Javas, em Mendonça, que transformou numa Escola de Tempo Integral, que foi, primeiro que Petrolina, nós tivemos uma Escola de Tempo Integral. Além disso, Marco Maciel tinha um projeto Asa Branca que atuava, fez postos, barragens, e a relação de Marco Maciel com a família Barros era tão grande com Santa Maria, que ele sempre estava atento para os momentos importantes. Seu Barrinho, no seu centenário, em 94, Marco Maciel veio aqui. Noé, quando completou 80 anos, Marco Maciel, que é um homem gigante do Brasil, veio para Santa Maria, veio prestar homenagem a Noé. Então, a
as gerações, eu quando passei a anunciar que eu queria lançar esse livro, muitas pessoas ficaram assim, estupefatas porque não sabia que essas vilas todas tinham sido feitas por Marco Maciel. Como o Marco Maciel era um cara muito acanhado, muito discreto, essas coisas foram ficando para trás. Lembrar também, Marco, que a minha relação com o marcialismo, não é? Eu sempre fui do PFL, eu sempre fui do PFL, do PFL, velho que era, de Oswaldo Coelho, de Geraldo, não é? Da época de André de Paula, de Mendonça Filho, e eu era filiado ao PFL. Nas relações partidárias eu sempre tinha relação com o André, com o pessoal de Marco Maciel. Então essa coisa de Santa Maria com Marco Maciel, ela é muito forte. Tem uma moça aqui, Tiara, levanta a mão, Tiara. Ela é filha de Cundunga. Eu até estou chorando, Cundunga não está aqui. Ela não vai ser do jeito. Cundunga, João Romualdo de Melo. Ele foi assessor do gabinete de Marco Maciel. Ele, depois que Marco Maciel, ele passou um tempo como assessor, depois que Marco Maciel deixou de ser governador, ele terminou vir para cá. Então, as relações, elas são muito importantes. Eu queria também lhe dizer, Marco, que eu ouvi você falar ontem sobre Gaziera, os rios Gaziera, como o trabalho de Gaziera é feito lá dos rios. Mas eu queria fazer uma pequena observação. Aqui nessa terra foi onde tudo começou. Aqui, na década de 50, chegou um imigrante espanhol chamado José Molina Membrado, que aqui fez uma série de experimentos com uva de mesa, uva de vinho. Aqui ele trouxe gado charolês, aqui ele plantou alfafa, e aí Nilo Coelho era governador e ele foi a primeira exportação de fruta de Pernambuco, foi melões, melão galego, melão espanhol, que foi exportado daqui. Quando a Rainha Elizabeth veio ao Brasil e que foi recebida por Nilo Coelho, foi servido para ela melão na fazenda de Molina. E, portanto, essa semente que foi gerada por Molina, que prosperou, por Francisco Péssimo, da fazenda Milano, que prosperou, hoje o vale é o que é. Então eu quero dizer da minha alegria de poder receber você aqui, de poder dizer que Marco Maciel representa um exemplo de bom político, um exemplo de homem sério, no meio de tantos maus exemplos que muitas juventudes às vezes usam como exemplo, uma pessoa que não tem nada a dar. O seu livro trará para essa juventude, para as próximas gerações, um exemplo de alguém que fez muito bem pelo Brasil, um exemplo de alguém que foi no mais alto nível da República, de forma retilínea e com uma capacidade de articulação muito grande. E eu fiz uma pequena observação, que ele tem uma frase atribuída a ele, que ele diz: devemos buscar sempre entre o que nos separa aquilo que pode nos unir. Porque se queremos viver juntos na divergência, que é um princípio vital da democracia, estamos condenados a nos entender. Então Marco Maciel era um cara que era um liberal e que tinha uma capacidade de se relacionar com todas as forças políticas e conseguir um entendimento. E ele tinha verdadeira ojeriza em fulanizar. Nas discussões ele sempre pedia que não fulanizasse, não citasse o nome de alguém, etc, etc. Então, portanto, eu fico muito feliz de poder receber esse presente para a Boa Vista. Dizer que Marco Maciel ele
diverge da ciência, porque a ciência diz que para você evitar problemas de Alzheimer é preciso que você leia muito, que você exercite o cérebro. Marco Maciel exercitava como ninguém o cérebro, lia muito. E eu, às vezes que tive com o Marco Maciel na casa de Dona Zé, na casa do Dr. Oswaldo em Recife, estive no gabinete dele mais de uma vez. E da primeira vez que eu estive com ele, nunca mais ele deixou de pronunciar o meu nome. Então, quando encontrava, ele dizia o meu nome. O assessor não dizia, quem chegou é Leandro. Ele chamava, como o doutor Oswaldo fala meu nome também, ele chamava de Leandro também. Mas morreu com Alzheimer, mesmo homem que lia muito, e tinha a capacidade de trabalhar extraordinária. Então, portanto, a minha alegria de poder saber que as gerações terão esse livro, parabenizar você, sou seu ouvinte, sou seu leitor do seu blog, acompanho você, e acho que a sua perspicácia de jornalista deu uma acertada enorme e, portanto, eu fico muito feliz e agradecido, e que Marco Maciel, que morreu no período da pandemia, que morreu já acometido de Alzheimer, que não foi possível fazer nenhuma homenagem naquela época, esse livro é como um bálsamo para a memória desse grande brasileiro, desse grande pernambucano, e de um homem que passou a vida também amando essa terra, que tinha um apreço pela família Barros, que tinha um carinho todo especial por Noé, e que, portanto, essas relações não existem de amizade, de alegria. Portanto, Marco Maciel vai ser eternizado, e eu até já tenho dito, cochichado no ouvido do prefeito, que é importante que ele possa homenagear Marco Maciel com uma obra que traduza o gigantismo dele. Ok? Um abraço, obrigado.